Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja, através desse canal, através do YouTube. Graça e paz a todos, bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Estamos iniciando mais um entendimento da palavra, mais um entendimento da graça, mais um entendimento das grandezas de Deus, do poder de Deus, pedindo sempre que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilha a mensagem, para que outras pessoas venham ter esse entendimento. E vamos continuar aqui abrindo a tua mente, principalmente a dos evangélicos, aqueles que vivem em doutrinas de homem, e levando o entendimento da mente de Deus, para que você adore a Deus somente em espírito e verdade, vivendo apenas por fé em suas obras consumada, feita, entende? E que não é para você fazer nada. Estamos falando aqui dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus, os espíritos, e nós vamos terminar essa mensagem hoje, agora, e vou lembrar para vocês que esse vídeo já vai ficar um pouco mais extenso, porque eu quero terminar hoje. Então eu te peço aí que você pode dividir e ouvir de 2 vezes, de 2, de 3, dependendo do teu tempo. E não somente ouvir, mas abrir a tua mente, abrir a Bíblia e comparar com o que nós estamos pregando. Entende, abençoado? Para que o Espírito que habita em você, no teu espírito, te dê o entendimento. Então, graça e paz mais uma vez, bem-vindos a mais uma reunião do corpo de Cristo, que é a igreja. Vou ler para vocês aqui, vou levar o teu entendimento, né? Efésios 3:14, eu vou ler até o 20, né? E vou explicar para você, com a mente de Deus, o que Paulo está pregando aos Efésios e qual é o entendimento para nós hoje. Olha, Efésios 3:14, Paulo ora novamente. No tempo de Paulo, né? No tempo de Paulo, o templo ainda está de pé, e a lei juridicamente, fisicamente, ainda está em vigor, e que também ficar de joelho, né, fazia parte também da cultura dos judeus, mas que isso não tem nada a ver com os dias de hoje. Não tem nada a ver com esse negócio de você ficar de joelho, de você entrar no teu quarto, fechar as portas. Não, isso era da lei de Moisés, do qual nunca foi para nós, só foi para os judeus e não existe mais, porque Deus pôs sim. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Então, o que é que o Evangelho fala com respeito a orar? O Evangelho diz que nós não sabemos orar como convém. Paulo dizia, já disse, que eles lá, não sabem orar como convém, mas que nós oramos sem cessar. Então, o que é orar sem cessar? Orar sem cessar é você ter a mente de Cristo. Orar sem cessar é você ter Cristo no teu espírito, na tua mente, 24 horas. Entende? E
a agradecer por todas as coisas, não aos gritos e não diante de outras pessoas, né? Para você querer aparecer. Você ora sem cessar, você vai no ônibus, você está orando sem cessar, ninguém sabe. Anda de bicicleta, você está orando sem cessar. Você vai andando de moto, de avião, você está orando sem cessar. Como assim, Lira? Adorando a Deus somente no teu espírito, abençoado. Sem grito, sem macumba. Então, olha, Paulo pregando aos Efésios, ele diz assim, ó, Efésios 3,14. Por esta causa, me ponho de joelho diante do Pai. Já expliquei para vocês. 15. De quem toma o nome, toda a família. Que família, Lira? A família de Deus, abençoado. Nós somos da família de Deus, nós somos irmãos. Quem? Nós quem? Os espíritos. Os espíritos, e que está aqui revestido de carne. E que você tem que ter um entendimento. E quando você tem esse entendimento, isso pode passar a valer também no teu homem exterior. Quando você vive por fé. De quem toma o nome toda a família, olha, tanto no céu como sobre a terra. 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, presta atenção, qual é o pedido de Paulo? Para toda a família de Deus, né? E qual é a oração de Paulo? Qual é a súplica de Paulo? Que o pastor, ele pede o quê? Ele pede a Deus para tu comprar carro, para tu comprar casa, para tu comprar bicicleta, para tu comprar moto. Entendeu, abençoado? E isso não tem nada a ver com Deus, abençoado. Tu quer comprar carro, vai trabalhar. Tu quer comprar bicicleta, vai trabalhar. Tu quer comprar moto, vai trabalhar, abençoado. Vai trabalhar. Não tem nada a ver isso com Deus. Entendeu, abençoado? Deus, abençoado, ele já fez todas as coisas, né? Em nós, mas é no nosso espírito. É no homem interior. E as coisas terrenas você tem que fazer por onde? Adquirir. Não é tu pegando envelope na macumba do teu pastor e querendo enganar Deus, querendo comprar Deus. Dizendo que vai fazer voto, que tu vai fazer uma campanha. Isso é macumba. Não existe isso. Então, o que é que Paulo se pôs de joelho diante de Deus? E para quê? Para pedir o quê? Efésios 3,15. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, falando de Deus, olha, vos concedas que sejais fortalecido com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então, o que Paulo tá pedindo para Deus? Está pedindo que seja fortalecido nos filhos de Deus, que Deus conceda aos seus filhos, para que seja fortalecido com poder, mediante o seu espírito ao homem interior, abençoado. Que o teu pastor diz que o poder de Deus que o poder de Deus está num pedaço de pão. Que Deus está no monte. Deus não está no monte, abençoado, está no teu homem interior, no teu espírito. Está aqui, ó. É o que está dizendo, olha. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, ó, mediante o seu espírito, o espírito de Deus, no homem interior. No nosso espírito, abençoado. No nosso espírito. O homem, né?
ele é constituído de corpo, alma e espírito. E o Espírito de Deus habita no teu espírito. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. É de quem? É de quem? É filho da perdição, abençoado. Então, o homem que é o filho da perdição, que está aí misturado, ele é corpo e alma. Ele é alma vivente. Ele não tem espírito. Então, Deus não habita nele. 17. E assim o que, Lira? Assim, quando o homem fosse fortalecido no seu homem interior, né? Aí ele diz no 17, e assim habite Cristo no vosso coração. Esse coração, né? Quando Paulo diz assim, ó, e assim habite Cristo no vosso coração, né? Esse habite Cristo no vosso coração, esse coração não é esse coração que pulsa sangue, não é. Esse coração da Bíblia é entendimento. Então Paulo está dizendo, e assim habite Cristo no vosso coração, no teu entendimento, abençoado. No teu entendimento, para que você entenda que o corpo de Cristo não é um pedaço de pão, é a igreja. E que o sangue de Cristo não é um suco, não é um suco, porque Deus é Espírito e não tem sangue, abençoado. Não tem sangue, Espírito não tem sangue. É isso. Esse que é o entendimento. Olha, e assim habite Cristo no vosso coração, no vosso entendimento, pela fé, ó, estando vós arraigado e alicerçado em amor. Vós quem? Ele, está falando com ele. 18, a fim de poder de compreender, ó, com todos os santos. Quem são todos os santos? Nós. Nós quem? O Lira, a Isabelle, a Mariazinha, o Chiquinho, o Cícero. Não, abençoado. Todos os santos do qual Paulo está se referindo são os filhos de Deus. Que os filhos de Deus já são santos. Porque Deus, ele não é teu pai. De novo, abençoado. Então, onde é que está esse filho de Deus? Aqui, ó. Na nossa mente. No nosso espírito. Revestido dessa carne. Então, eu sou o filho de Deus. Eu quem? O espírito. E por que você não vê? Porque você vê o Lira. O espírito está dentro do Lira, revestido de carne. A mesma coisa de Jesus de Nazaré, inteligente. Isso é comida sólida, abençoado. Isso é uma mão de vaca, cheio de prego dentro, para você engolir. Isso é comida sólida. Não é leitinho. Comer carne de porco, pote. Não é isso, abençoado. Não é isso. Então, ele continua aqui, ó. Ele continua aqui no 18, a fim de poder descompreender, ó, com todos os santos, com todos os filhos, com todos os espíritos revestidos de carne. Quando a gente tem esse entendimento, é quando você consegue discernir as coisas espirituais. Enquanto você vê diabo como o diabo do pastor, Satanás como o Satanás do pastor, demônio como o demônio do pastor, tudo isso é coisa da carne, é coisa do homem exterior. Então, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, e o homem natural não entende as coisas espirituais.
18. A fim de poder de compreender com todos os santos, todos os filhos de Deus, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, é para você ter o entendimento que Paulo está pedindo aqui, é para que Deus conceda a ele, né, que eles entendem a revelação, da qual foi revelada a Paulo, que tudo é espiritual, que é para viver por fé, que é o que nós pregamos, abençoado, que é o que nós pregamos, no ministério do Espírito. Então, olha, o 20, Paulo diz a ele lá, aos Efésios: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do quanto pedimos ou pensamos, conforme, olha, o seu poder que opera em nós. Então, Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que prometeu, do quanto pedimos ou pensamos, olha, conforme o seu poder. O poder de Deus opera aonde? Em nós. O teu pastor disse que o poder de Deus, né, opera nele, e que Deus é escravo dele, e que tudo que você quiser, o pastor é que tem que pedir a você, porque Deus, ele é teu pai, né, mas ele está mal contigo, e não está mal com o pastor, esse infeliz. Então o pastor diz que ele vai falar com Deus, vai levar para lá, depois ele vai trazer para cá, aí depois ele vai te dizer o que foi que Deus falou para tu. E ele só vai dizer para você se você der o dízimo, se tu der 10% do teu salário, porque senão você é um ladrão. Entendeu? Isso é a macumba que vocês estão. Então, abençoado, Deus, ele não está no monte, abençoado. Ele não está no monte, ele está em você. O poder de Deus não opera em pedaço de pão, não opera em nada da tua igreja. Já operou, porque Paulo aqui estava antes do ano 70. E nós somos depois de tudo consumado. Então, o poder de Deus, né, ele já está em nós. Já está em nós o poder de Deus. Você tem você tem que confessar e ter fé nisso, que o poder de Deus já está em você. Não é você ir buscar Deus no monte, abençoado. Não é você fazer culto de libertação desse teu ladrão, porque o poder de Deus já está em você, abençoado. É no Espírito. Então, olha, eu vou ler aqui 1 de Coríntios 2:9. Vou ler até o 12, tentando te levar, né, o entendimento. 18 minutos, 19 minutos já. 1 de Coríntios 2:9, falando ainda dos filhos de Deus, dos Espíritos, né, do qual o poder de Deus já opera em nós, e é para você crer nisso, para você poder ver, para você poder sentir que ninguém vê nada, é tudo espiritual, e você reinar em vida e em perfeita vitória. Olha, 1 de Coríntios 2:9, Paulo pregando a eles, olha, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Paulo está pregando aqui aos Coríntios, né? Mais uma vez, não está falando comigo nem com você, porque nós não existia. E nós
E hoje nós estamos lendo e entendendo o que Paulo estava querendo levar para os coríntios, para que eles entendessem, né, que nós temos o entendimento de que nós somos depois da escatologia consumada e que nós já nascemos com tudo. E Paulo aqui, ele ainda está aguardando, todos eles estavam aguardando. Por quê? Porque estava antes do ano 70, abençoado. Por isso que as cartas de Paulo é para o futuro, mas tinha uma data. Era aquele século, aquela geração, o ano 70. Daniel 9:24. Olha, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, você amar a Deus, né? Você amar a Deus não é você gritar, pular, ficar rodopiando, feito um peão doido, né? E mentindo, dizendo que Deus está falando contigo, que Deus mandou dizer, né? Que é o que faz aí, é o que faz aí as missionárias, o rabo de cavalo. Elas dizem que Deus mandou te dar um recado. Uma vez eu estava lá no meu comércio, chegou uma mulher lá e ela começou a rodear. Aí o comércio estava muito movimentado e eu estava no caixa e ela já chegou dizendo, olha, tem uma coisa para te falar. E eu já sabia, né, abençoado? Eu já sabia porque nós já fomos daí, já fomos dessa mentira, desse engano. Então, ela veio com essa conversa. Deus mandou dizer. Eu digo, minha senhora, Deus não mandou dizer nada. Isso daí é carne. Isso daí é a sua carninha friboi. É Romanos 16:17. 1:16-17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Então, você quer ter o poder de Deus? Vai para o evangelho. Para a justiça de todo aquele que crê. Então, você quer ter a justiça de Deus? Vai para o evangelho. Só que antes você tem que crer. E o que o evangélico faz? Diz que tudo é mentira. Então você não tem, abençoado. Você não tem o poder de Deus. Você não tem a justiça de Deus, porque você não tem fé. E você vem com essa mentira para cima de mim, ô rabo de cavalo. Você não sabe de nada. Isso daí é a tua carninha friboi ativada. Isso aí é carne, abençoada. Isso aí é carne. Deus falou com os homens através dos profetas. E depois é através do Filho. E depois do ano 70 não tem mais filho. Entendeu, abençoado? É Ele mesmo, habitando e morando em nós. Então, Paulo, olha, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam a Deus. Quem é que ama a Deus? Só os santos. Só os espíritos, só os filhos. Só aqueles que têm o Espírito de Deus morando no teu espírito, não é quem aceita Jesus. Que nada é nosso, abençoado, nada é nosso. E no 10 ele diz, olha, mas Deus, olha, abençoado, olha, ele Deus, né? Ele diz assim, olha, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por que Paulo está falando isso? Porque esse mistério, né? Esse mistério que ficou oculto, né? Foi esse mistério que está oculto que Deus preparou para aqueles que o amam, para os espíritos revestidos de carne, para os seus filhos, para os espíritos.
Então, Paulo diz no 10, mas Deus, ó, nolo, revelou pelo Espírito. Então, Paulo está dizendo aqui que ele ocultou, né? Mas que ele, Deus, ele revelou pelo Espírito, pelo nosso Espírito, pelo seu Filho. Olha, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Olha, porque o Espírito, esse Espírito que já habita em nós, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, por que que o Cícero não entende e tudo ele diz que é mentira? Porque ele não tem fé nesse poder, desse Espírito de Deus que perscruta todas as coisas, né? E que perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Por isso, abençoado, que eu digo que nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Deus. E essa loucura que nós pregamos é o poder de Deus, é a grandeza de Deus, é as obras de Deus consumadas, abençoado. Essa loucura que nós pregamos. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Então, para nós, né? Para nós da graça, para nós que tivemos esse Espírito que já habita em nós, ativado, né? Nada consegue esconder de nós mais. Nada de Deus, abençoado, para nós está oculto. Por isso que nós pregamos e damos o entendimento com a mente de Cristo, abençoado. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo a profundeza de Deus. Essa loucura, né, que o evangélico diz que nós pregamos, né? Essa loucura, abençoado, essa loucura é todas as coisas de Deus, né? É as profundezas de Deus, do qual ele nos revelou, ó, no Espírito dele que habita em nós. E agora pronto, agora o pastor está lascado, a religião está lascada. Isso daqui vai ficar que nem um formigueiro, abençoado. E vai chegar um dia em que Deus vai ser adorado somente em espírito, em verdade. Não tem culto, não tem macumba, não tem igreja. A igreja é a de Cristo, tá? E não é de parede. Então, ele continua aqui no 11 e diz, olha, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Então Paulo faz uma pergunta, né? Dizendo que o homem, ele tem entendimento, né, da coisa terrena. Que o homem tem entendimento, né? Ele tem entendimento do qual tem o homem exterior, o homem natural. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Então Paulo está fazendo uma comparação. Assim também as coisas de Deus, olha, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita em nós, abençoado, no nosso espírito. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E ele continua aqui até o 12, né? 12, ora, Paulo diz, ora, para eles lá, os coríntios. Nós não é eu, não é você. Nós, Paulo está se referindo aos coríntios, e que ele está se incluindo, abençoado. O Paulo, nós, eu, tu, nós, vós, eles. Então Paulo está dizendo, ora, nós, Paulo e eles, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, a graça, viver por fé, o entendimento. Então, se eu estou dizendo que Paulo não está falando comigo e nem contigo, e é claro que nós não existia, isso era antes do ano 70,
Então, para que eu estou lendo? Que o cãozinho vai já perguntar. Para você ter o entendimento que quando você já nasceu com o Espírito de Deus. Você já nasceu um espírito revestido de carne, né? Como filho dele. Participando de carne e sangue. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, abençoado, olha, esse entendimento que nós temos, né, que é espiritual e que é o entendimento de Deus, que eu acabei de te dizer, que você tem inveja quando eu digo que nós temos a mente de Cristo, quando eu te digo que nós temos a mente de Deus, né? Ter a mente de Deus, né, abençoado? É você saber discernir as coisas de Deus, o que foi a primeira aliança, o que foi a segunda aliança e o que é viver por fé. Entende? E quando você vai para a tua igreja, né, você não tem o entendimento de Deus, porque Deus, a igreja dele não é de parede, e homem não tem igreja, a igreja é uma única e é a dele. E esse monte de igreja que tem aí fora, qual é a igreja? É dos homens, do qual Deus não habita. Então, abençoado, deixa de ser incrédulo. Como é que Deus não habita em santuário feito por mão de homem? Como é que a igreja de Cristo é só uma e não é de parede, e somos nós? Quando é que tu vai ter a mente de Cristo? Para entender, para você entender o que foi dado por Deus, gratuitamente, que é a graça, e você vai deixar de ir para a igreja do teu pastor, abençoado. Que cada um tem uma denominação, cada um tem um pastor presidente, cada um tem um ladrão que diz o que é para falar e o que não é para falar. Para quê? Para te roubar, abençoado. Pastor não tem nada a ver com Deus, abençoado. Bispo não tem nada a ver com Deus, abençoado. Padre não tem nada a ver com Deus, abençoado. Papa não tem nada a ver com Deus, abençoado. E para que serve? Para te roubar, para manter as empresas deles, que eles denominaram de igreja. Então tudo rico, com 10% do teu salário. Deixa de ser otário. Pega os 10% do teu salário, faz uma cesta básica ou mais e dá para as pessoas que estão precisando, abençoado. E não está dando para esse ladrão, que já tem demais. Então, Paulo fala aqui, olha, 1 de Coríntios 2:12. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo. Paulo, qual é o espírito do mundo, Paulo? Subir monte, descer monte, aceitar Jesus, dar o teu dinheiro, ser chamado de ladrão, dizer, inventar um diabo, um satanás, um demônio para tu que não existe. Isso é o espírito do mundo, abençoado. Isso é o espírito do teu enganador, o teu satanás, que não é o dele. É o satanás da Bíblia, o opositor. É contra. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Esse Espírito que nós recebemos, né, que vem de Deus, é para discernir, o conhecimento de Deus, que foi dado para nós de graça. É isso. E enquanto você tem o Espírito, enquanto você tem o Espírito que você recebeu do mundo, qual é o Espírito do mundo? É o que teu pastor, o que teu pastor te ensinou, te ensina. Isso é que é o Espírito do mundo, que na Bíblia aqui, né, é o demônio. E o que é demônio? Daimon. É estado de espírito, que é para bom ou para mal. No caso do teu pastor, é espírito mal. Entendeu, abençoado? E demônio para os judeus, mais uma vez, era o endemoniado, né? O cara que estava doente, ele estava endemoniado. Estava com seu espírito alterado. Por exemplo,
Jesus de Nazaré curou um endemoniado surdo e mudo. O que foi que Jesus fez com esse endemoniado? O cara era surdo, não ouvia. O cara era mudo, não falava. E Jesus foi lá e curou ele, abençoado. Jesus nunca expulsou o demônio do teu pastor, abençoado. Nunca. Por quê? Porque é uma mentira, é um engano. Demônio é estado de espírito, abençoado. É espírito alterado. Eu tô bonzinho aqui conversando numa boa contigo. De repente tu mete a mão na minha cara. Eu vou te lascar. Por quê? Porque o meu estado de espírito ele vai ser alterado. Tava tudo bem. Tu foi bater na minha cara. Pronto, o espírito, o demônio que está dentro de mim, que é o meu espírito, ele alterou, abençoado. Que o doutor em teologia, ele diz que isso tudo é mentira, é engano. Por quê? Porque esse Satanás, que é o opositor, ele recebeu o espírito do mundo. O espírito é do demônio, que é o pastor dele, espírito mau. Então, abençoado, olha, 36 minutos. Vou ler bem rápido aqui. Então, abençoado, só fazendo uma observação, né? Todas as coisas que nós sabemos, tudo que nós sabemos que você disse que é mentira, esse entendimento foi dado por Deus. Foi Ele que nos revelou no Espírito. Quando você crê, se você não crê, tu vai continuar assim, boiando, igual, sabe o que é, né? Que boia. E você não vai ter um entendimento nunca, porque você diz que é mentira. Efésios 2:10, Paulo pregando aqui aos Éfesos, ele diz assim ainda, falando dos eleitos de Deus, olha, Efésios 2:10, Efésios 2:10, pois somos, presta atenção, abençoado, presta atenção, pois somos feitura dele de quem? De Deus. Aliás, não só nós somos feitura de Deus, abençoado. Tudo que existe no mundo inteiro, né? Seja coisa ruim, ou seja coisa boa, tudo foi Ele que fez. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pode o objeto perguntar, por que me fizeste assim? Não pode, abençoado. Não pode. Não pode o olheiro, Deus, da mesma massa, da mesma mulher, fazer um vaso de honra e outro para desonra? Pode. Ele fez do mesmo vaso, ele fez, do mesmo vaso saiu Caim, filho da perdição, saiu Abel, filho da salvação. Por quê? Porque ele quis. Porque ele quis. Vai brigar com ele, cãozinho. Então, olha, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, olha, para boas obras, as quais, olha, presta atenção quais são as obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E quais são as boas obras que Deus já criou, que Ele já fez? De antemão. Antemão o que é? Antes de ser, antes de existir, antes de você existir, já existiam essas boas obras para que você andasse nela. E quais são? É comer pão, é comer suco, é aceitar Jesus, é subir monte, é pegar envelope, é acender vela. Não, abençoado. As obras do qual Deus criou de antemão, antes de você existir, as obras do qual dele, que foi feito em 7 dias, que é para tu viver, por elas.
por fé nelas, somente. Ó, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Então, né, é o homem, né, ainda no Éden, Deus criou o filho da perdição, que era Adão, e o filho da salvação, que era Eva, e que lá Deus botou uma planta do qual era o conhecimento do bem e do mal. Você não pode fazer nada, né, e botar a culpa em Deus, ou botar a culpa nos outros. Por quê? Porque Deus, abençoado, ele já te deu o conhecimento do bem e do mal. Você sabe que levantar falsa é coisa do mal. Você tem conhecimento disso. Você matar é coisa do mal. E assim sucessivamente. Então, você não pode matar, você não pode se prostituir, você não pode coisar a mulher do teu próximo e você botar a culpa no diabo, que é o que vocês fazem. Todo o tempo aí pegue pastor, pegue padre, em adultério, né? Tendo relação com criança, né? Pastor, tendo relação com pessoas de dentro da igreja que saem aí todo dia na mídia, né? E o que depois que se descobre, o que vai dizer ele e a missionária? Diz que foi o diabo. Não foi o diabo, foi você, infeliz. Foi você que você já tem o conhecimento do bem e do mal, e você fez porque quis. E você tem que assumir, infeliz. Você tem que assumir que foi você. Foi você que coisou a mulher do irmão, infeliz. E que isso é obra da carne, tá? Isso é obra da carne, não tem nada a ver com Deus. Que tudo que tu semear, tu vai colher. O cara vai pegar e vai te dar uma facada. Pronto, e você vai colher. Vai morrer, vai ficar aleijado no hospital. Porque quando a gente prega, você diz: então, se eu já estou salvo, se eu já estou abençoado, se eu já estou santificado, se eu já estou purificado. Você está, mas é no teu espírito abençoado, que é o verdadeiro Filho de Deus. E que você, tudo que tu semear, abençoado, que tu perdeu essa aula, né? Gálatas 5,19 em diante, né? É obra da carne. É obra da carne. Tudo que tu fizer, abençoado. Se tu quer matar, mata. Tu vai preso. Tu quer roubar, rouba. Tu quer beber cachaça, tudo tu pode. Você vai colher, abençoado, o que tu plantar. Então, olha, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então você tem que andar, né, nas obras de Deus que ele já consumou. Não é para tu querer fazer, infeliz. Não é para tu fazer. É para você crer. Que eu nunca vi uma coisa tão fácil de entender ser tão difícil para vocês. Por quê? Porque tu não quer perder a tua igreja. Tu não quer perder o teu pastor. Tu não quer deixar de ser mentiroso. Dizendo que Deus está falando contigo. Que Deus mandou dizer. Dizendo que Deus está querendo te usar. Né? Que Deus quer te usar para você falar em línguas. Abençoado, isso é macumba. Falar em línguas da Bíblia, em idiomas, abençoado. Idiomas. Aí você quer aprender idiomas? Quer? Se inscreve no curso de inglês, no curso de francês, alemão. Entendeu, abençoado? Não tem nada a ver isso daí com Deus, isso é macumba. Nesse cão aí, ele não sabe o que está falando. Manda ele interpretar, esse infeliz. Vê se ele interpreta essa macumba dele. É claro, ele vai dizer, vai te enganar. Não, Deus está mandando dizer que você está atrasado no teu dízimo, né? E que ele vai te soltar a mão. Ele vai te soltar câncer. Toma cuidado. Bota em dia o teu dízimo.
É, então, abençoado, olha, nós somos dele. E que nada pode nos separar do seu amor, abençoado. Que o teu pastor disse que se tu não der o dízimo, Deus vai te soltar a mão, você vai para o inferno. Então, não existe isso. Nós somos feitura dele. Somos criação dele. Entendeu, abençoado? E nós não somos só dele, como o teu pastor te prega, que ele diz que tu só é de Deus se tu for para a macumba dele chamada igreja, né? E se tu aceitar Jesus. Se tu não aceitar Jesus, tu volta para casa sem Jesus. Por quê? Porque ele quer que tu aceite Jesus, que tu vá lá para trás, que tu dê o teu nome completo, o nome do teu pai, o nome da tua mãe, o teu endereço, a tua identidade, o teu CPF, que é para quando ele estiver na macumba dizer que vai ler o teu CPF. Ele só não lê os números da loteria. Entendeu, abençoado? Para quê? Para roubar. Para participar de 10% do teu salário. Entende? É para isso que ele manda tu aceitar Jesus. E que nós não somos de Deus porque nós aceitamos Jesus. Nós somos dele porque já fomos escolhidos por ele desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Eu preguei hoje meio-dia. E que não é eu, que não é tu, abençoado, é o Espírito. Então, olha, só para terminar, né? 46 minutos, vou ler bem rápido. 2 de Timóteo 1. Olha, nós vamos encerrar esse tema aqui. E amanhã eu vou voltar com uma bomba. Eu vou voltar com uma bomba. Isso daqui é alimento sólido, abençoado. Às vezes, né, os doutores, eles ficam passando mal. 2 de Timóteo 1:8, olha. Paulo aqui, né, preste atenção. Paulo aqui não está falando comigo nem contigo. É para você ler para entender. Paulo está falando com Timóteo. Então, Paulo diz a Timóteo, olha. 2 de Timóteo 1:8, ó. Não te envergonhe falando para ele, porque o crente, né, o evangélico, ele se envergonha do evangelho. O crente, ele aceita Jesus, mas ele tem vergonha do evangelho, que é o poder de Deus. Ele não aceita, nem amarrado pelos olhos, porque ele quer que o pastor pregue para ele, e o pastor não vai pregar nunca, abençoado. Não vai pregar nunca, ele não tem entendimento, não foi levantado para isso. E ele não vai perder o teu dinheiro, porque aqui não tem dinheiro. Olha, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado, que sou eu, ele lá, Paulo. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Tu está vendo que o poder de Deus é o evangelho? Que o teu pastor não prega, e não vai pregar nunca. Quem prega somos nós. 9, olha, que nos salvou. Você vai para a igreja para quê? Para ser salvo. Então Paulo está dizendo, segundo o poder de Deus, olha, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, comer pão, comer suco, blá blá blá, mas conforme a sua própria determinação e graça, a determinação de Deus, abençoado. E a graça, tudo de graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, nos foi dado, né? Paulo está falando com ele lá, com Timóteo. Nos foi, Paulo está dizendo o quê? Foi dado a mim e foi dado a você. Paulo está falando com ele. E nós? Nós somos, depois de tudo, consumado. Quando nós nascemos, já nascemos salvos, já nascemos com tudo. Entendeu, abençoado? E que Paulo fala aqui, ó, conforme a sua determinação e graça, ó, que nos foi dada em Cristo Jesus, ó, antes dos tempos eternos. Então você está vendo, né?
pela mente de Cristo, pelo entendimento de Cristo, que a graça, ela já foi dada aos seus filhos, aos seus eleitos, antes de tudo. Antes de tudo. Por quê? Porque a obra de Deus foi feita em 7 dias. E tudo isso daqui já aconteceu. O que houve foi manifestação aos homens. E graça que nos foi dada antes dos tempos eternos. Então, né? Esse é o ministério que estava oculto de todas as gerações e que foi revelado somente a Paulo, e que Paulo passou a revelar, né? Não somente os gentios, mas aos judeus. E no 10 ele diz, ó, e manifestado agora quando? No tempo de Paulo. E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual, olha, quando Paulo diz assim, ó, porque eu gosto de ir profundo, né? Quando Paulo, porque nós temos entendimento, abençoado. Como eu já te falei, o entendimento é de Deus, não é nosso. Quando Paulo diz assim, ó, e manifestado agora no tempo dele, naquele século, pelo aparecimento de nosso Senhor Salvador, Cristo Jesus, falando dele lá, do Messias, o qual, ó, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, como eu já expliquei para vocês, né? Essa morte da qual foi aniquilado na cruz, né? É a lei de Moisés. É o ministério de condenação e morte que foi aniquilado. Porque é na lei de Moisés, antes da vinda dele, do Filho do Homem, né? Os filhos de Deus, eles estavam presos. Por quê? Porque ele ainda não tinha vencido a morte. Entende? E só depois foi que, na sua segunda vinda, esse espírito que dormiam, que estavam presos lá no inferno, na sepultura, eles foram glorificados, eles foram libertados. Entende, abençoado? E tiveram um corpo glorificado igualzinho que de Deus, que é o que nós temos. Por quê? Porque nós já somos depois. Então nós já temos um corpo. Esse corpo é o Espírito que habita em nós. E ele diz, ó, Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, vírgula, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, falando dele, de Paulo, que somente ele recebeu a revelação, abençoado. Somente ele. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso, olha, para guardar o meu depósito até aquele dia. Que dia? O dia determinado por Deus, em que Paulo, o espírito de Paulo estaria voltando para casa. Então, Paulo não viu a volta do Filho do Homem, né? Paulo não viu a consumação daquilo que ele pregava, daquela revelação. Por quê? Porque Paulo, ele foi decapitado por Nero no ano 67. E que o Filho do Homem, a consumação da escatologia, só se deu no ano 70. Então Paulo não viu, Paulo dormiu. Que Paulo? O Espírito. E Paulo pereceu, acabou. Perecer é desaparecer, é deixar de existir. É o que aconteceu com Paulo. E quando ele veio, o espírito de Paulo que ficou dormindo, que era o verdadeiro filho, né? Ele foi glorificado. Entendeu, abençoado? E aí ele voltou para casa. Ele foi de encontro no Senhor, nos ares, que é o que vai acontecer conosco. Quando?
quando essa carne morrer, abençoado. Esse corpo anda nessa carne. Se não tem mais carne, o espírito volta para casa. Abençoado, inteligente. Então, olha, você vai para a tua igreja para tu ser salvo. Aqui diz no evangelho que já salvou. E por que você não reconhece isso? Porque você não tem fé. Porque você não serve a Deus. O teu pastor disse para você ser salvo, né? Tu tem que fazer um monte de coisa, né? Um monte de mentira, né? E uma delas é aceitar Jesus. E ele diz aqui que tu já veio para cá salvo. Que você já é salvo. Você quem? Você é salvo no Espírito. Você é perfeito no Espírito. A tua carne de nada se aproveita. Nem para churrasco. E nem os urubu querem. Por isso que tem que enterrar. Então, o teu pastor disse que tu vai perder a salvação, que é eterna. Quando? Se tu não der o dízimo. Se tu não fizer a campanha. Se tu não fizer a Santa Ceia. Se tu não fizer a campanha. Abençoado, nós somos imortais, abençoado. Nós somos filhos de Deus, santo e imortais. A morte não tem poder sobre nós, abençoado. Nós quem? Os espíritos. Então, parando por aqui, espero que vocês tenham entendido pelo menos uma vírgula. Pedindo sempre que você compartilhe, dá o like, para que outras pessoas venham ter um entendimento, né, da mente de Cristo, abençoado. Graça e paz.